Daremos início agora ao webinar sobre Lei Geral de Proteção de Dados, providências objetivas para o cumprimento das obrigações legais, organizado pela Anderson Balão Advocacia. Gostaria de convidar o Dr. Balão para iniciar os trabalhos. Bom dia a todos, bom dia. Quero, em nome da Anderson Balão Advocacia, desejar um bom dia e pedir a todos um pouco de paciência, porque nem sempre os meios de comunicação tendem à rapidez dos nossos cérebros. Então, gostaria de dar as boas-vindas e de dizer que nesses 6 meses, quase 6 meses de pandemia, a Anderson Balão esteve sempre aberta. Não deixamos um dia de atender às necessidades dos nossos clientes. Foram dezenas e dezenas de audiências, de reuniões online, liberações de navio, liberações de carga, fusões e aquisições. Estamos sempre à frente, sempre a postos para dar o atendimento que os nossos clientes esperam em todas as áreas do direito empresarial. E, como não poderia deixar, estamos agora com o assunto do momento, a Lei Geral de Proteção de Dados. Esse time que hoje falará é um time muito bem preparado, que já se ocupa da matéria há muito tempo. Já em setembro do ano passado, fizemos o nosso primeiro evento e hoje estamos com esse tema em nosso terceiro webinar. Então, gostaria de apresentar a doutora Carla, doutora Camila, doutor Rafael e doutor Marco Zorzi, o nosso consultor italiano, especialista e certificado pelo Instituto de Berlim, justamente nessa área. Doutora Carla, com pós-graduação na Áustria, doutora Camila, com pós-graduação na Itália, Rafael, assim como o Marco, alunos de Berkeley. Então, sem mais delongas, um bom webinar para todos nós. Rafael, por favor, vamos lá. Obrigado, doutor Balão. Depois dessa excelente introdução, eu queria chamar aqui ao nosso palco virtual o Marcos Zorzi, Carla Fonseca e Camila Camargo, que vão participar comigo desse bate-papo. A ideia desse webinar é menos uma palestra, é menos uma apresentação e mais realmente uma conversa, porque acredito que nesse momento, provavelmente todos os nossos mais de 150 participantes que estão aqui conectados já sabem, já ouviram falar, já leram alguma coisa, já discutiram internamente, já estão implementando ou até já implementaram em certa medida a LGPD. Então, o enfoque agora desse webinar, dessa conversa, é realmente a gente tratar dessa parte um pouco mais prática, o que é a implementação, o que nossos clientes têm sentido, o que nós temos discutido nesses últimos meses ou até já alguns anos que a gente tem de vigência da lei, desde que a lei foi promulgada. Para iniciar, eu acho que vale a pena a gente começar com o ponto mais importante da semana passada, que é o tema da vigência da lei. Se vocês foram pegos de surpresa com essa vigência da lei, não se preocupe, absolutamente todos nós fomos, desde os advogados, todo mundo que está acompanhando o tema de LGPD diariamente. Foi realmente uma surpresa para todo mundo, não era algo que estava nos radares das pessoas. Fato é, nós temos uma lei que foi promulgada em 14 de agosto de 2018, a data esperada para início de vigência era de 2 anos. No começo do ano, nós tivemos um adiamento da parte relacionada às sanções para 2021, 1º de agosto de 2021, e depois nós tivemos uma medida provisória postergando a vigência da lei como um todo para maio de 2021. Na semana passada, o Senado avaliou essa medida provisória e a decisão foi que nós teremos a vigência imediata.
Tá? O imediato quer dizer que a lei está em vigor hoje, nessas 11h05 da manhã, do dia 1º de setembro, ainda não. A gente está esperando a sanção do presidente sobre a MP, mas realmente a qualquer minuto a gente pode ter a LGPD, então a gente já tem que considerar que ela já está em vigor a partir de agora. Explicando um pouco como vai funcionar o webinar, como eu falei, a ideia é um bate-papo, e para quem já está acostumado com a ferramenta do Zoom, ali embaixo há 2 espaços que vocês podem fazer comentários. Um dele é o chat, e o segundo é o Q&A. Nós pedimos que as perguntas para os panelistas sejam feitas pelo Q&A. Isso nos ajuda a coordenar e direcionar as perguntas para as pessoas adequadas. O chat é realmente um espaço que vocês podem fazer comentários para toda a plateia, ou mesmo para algumas pessoas específicas, mas realmente para as perguntas eu gostaria que fosse usado a ferramenta do Q&A. Tá? A gente vai iniciar com mais ou menos 40 minutos de algumas perguntas que foram trabalhadas por nós, com base em dúvidas especiais de clientes e com base na experiência que nós tivemos nos últimos anos, que provavelmente já vão responder muitas das suas perguntas, as dúvidas que tenham. E aí, claro, na sequência a gente abriria ali 15, 20 minutos no final para a gente poder esclarecer mais alguns pontos. Tá? Considerando como eu comentei, que agora a gente está com a lei em vigor em breve, a qualquer minuto realmente, mas que as sanções elas só terão efetiva eficácia em 2021, eu gostaria de perguntar, já começando com a Camila, se a fiscalização ela efetivamente só vai acontecer em 2021, Camila, é necessário, a gente pode esperar até lá para começar a se adequar, ainda que a lei esteja em vigor hoje? Como é que funciona essa... A gente está muito acostumado a pensar em sanção, né? Não tendo... A gente tendo a sanção só lá na frente, por que que as empresas já deveriam estar adequadas agora e por que que ainda não está, tem que começar agora? Olá, bom dia a todos. Bom, Rafael, bem colocado, né? A gente está vendo uma ansiedade muito grande em relação a essa entrada em vigor da lei, que nos pegou um pouco de surpresa, como você comentou, e essa separação da vigência, né, de todos os deveres e obrigações que teriam vigência imediata versus a fiscalização que teria a vigência apenas a partir de agosto de 2021, trouxe um cenário, acho que, de bastante insegurança, né? E essa dúvida a gente tem respondido realmente muito. Eu preciso, então, me preocupar com isso agora, considerando que eu só poderia ser penalizado em agosto de 2021. E a questão é que é importante que fique muito, muito claro que a fiscalização que iniciará em agosto de 2021 é a fiscalização realizada pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que também começou a nascer, né? Nasceu um dia depois da decisão do Senado, mas isso não impede, por exemplo, que titulares de dados pessoais, que são todas as pessoas físicas, tomem ações específicas e individuais para a defesa dos seus interesses baseados na Lei Geral de Proteção de Dados. Da mesma forma, a gente já vê alguns órgãos, como o caso do Ministério Público do Distrito Federal, que é um órgão bastante atuante em questões relacionadas à proteção de dados pessoais. Eles também já se manifestaram dizendo que certamente eles vão ser muito ativos no cuidado, na defesa da LGPD, e isso independe da Autoridade Nacional de Proteção de Dados também. E isso sem falar o que a gente vê muito mais no nosso dia a dia, que são as próprias empresas apresentando diversos termos aditivos. A gente vai falar um pouquinho melhor disso depois, mas, enfim, contratos já trazendo obrigações relacionadas à Lei Geral de Proteção de Dados, né? Afinal de contas, todos os deveres e obrigações estão em vigor. Então, sem dúvida nenhuma, não podemos esperar até agosto de 2021 para começar a pensar nesse tema, até porque eu diria que projetos muito longos tendem a levar alguns meses. Então, o quanto antes a gente começar a se preocupar com isso, melhor. E o quanto antes a gente começa a se preocupar com isso, a gente consegue determinar quais são as áreas mais afetadas e, assim, determinar medidas prioritárias para resolver essa entrada em vigor imediata, digamos assim, e diminuir um pouquinho a exposição do risco. Perfeito. Até em alguns webinários que eu tenho participado e mesmo artigos
muitos artigos sendo publicados sobre o tema, realmente a gente vê que os clientes, e os nossos clientes, claro, também no dia a dia, a gente vê que tem uma necessidade de compreender do que a gente está falando e qual é o efetivo impacto. Eu acho que está muito alinhado com o que você disse. Cada vez mais os fornecedores, cada vez mais os clientes estão começando a exigir, estão começando a perguntar quais as medidas e o que tem que ser feito. Nesse sentido, Carla, como que você enxerga a primeira etapa dessa conscientização, explicar para as empresas, explicar para as pessoas o que é e como vai funcionar daqui para frente? Assim, qual que é a relevância efetiva da gente realizar treinamentos, seminários, workshops durante esse período inicial, antes mesmo da fase de implementação ou durante a fase de implementação? Eu queria entender um pouco mais de você, como que é essa parte efetivamente conscientizar as pessoas para elas saberem para que lado elas têm que olhar, até mesmo dentro daquele conceito de privacy by design que a gente tem, que você tem que pensar na privacidade desde o começo da estruturação do teu modelo de negócio, da tua empresa, o que quer que seja. Perfeito, Rafael. Bom dia. É um prazer a gente poder estar aqui hoje conversando sobre esse tema. Quando a gente planejou isso, a gente nem imaginava que hoje estaríamos falando já com a lei praticamente em vigor, né? Então, acabou que a gente tem uma oportunidade muito grande de compartilhar com os nossos clientes agora como efetivamente a gente vem tratando isso em projetos que a gente já está implementando ou já até implementou. E essa pergunta do treinamento é super interessante, porque foi uma das dúvidas que nós mais enfrentamos no começo, né? Quando a gente começou a trabalhar a implementação, ainda em 2019, com alguns clientes, vários foram bastante resistentes à realização de treinamento logo no início, e nós insistimos que dentro da nossa compreensão isso seria realmente a medida mais apropriada. E hoje nós temos a certeza de que o treinamento é fundamental e deve ocorrer no início de qualquer projeto, programa de privacidade e proteção de dados pessoais. E por quê, né, Rafael? Porque a gente entende que ele vai ser a base para não só a implementação do projeto, né, que é um trabalho que vocês, enquanto organizações, sem dúvida alguma, vão estar enfrentando no dia a dia, mas, sem dúvida alguma, porque isso também é o que vai dar sustentação para todo o programa depois, né? Então, a gente vem trabalhando esse treinamento nos nossos clientes com uma forma realmente de conscientização, em que a gente apresenta os conceitos fundamentais para que todas aquelas pessoas que vão estar envolvidas no projeto, mas também o maior número possível de pessoas da organização participem e conheçam a relevância da Lei Geral de Proteção de Dados e, mais do que isso, a importância de passar a tratar a proteção de dados pessoais como uma nova forma de fazer negócios, né? Ou seja, a gente identifica que isso acaba se incorporando na cultura da empresa e dali para frente isso é o que vai efetivamente dar a sustentação. Então, a gente tem uma experiência muito positiva e recomenda muito fortemente que isso aconteça logo no início. E eu até gostaria de complementar, já que a gente está falando de um momento até de urgência, né? Desde a semana passada, a gente já foi consultado várias vezes por clientes que perguntam, poxa, e agora, como é que eu faço para conseguir estar conforme, né, compliant imediatamente? A gente não tem como fazer isso imediatamente, não tem como a gente imaginar que uma empresa de um dia para o outro vá conseguir se tornar, né, implementar um projeto de conformidade. Mas existem medidas que a gente vai estar discutindo aqui hoje, que a gente está chamando de quick wins, ou seja, medidas que a gente pode ir adotando de uma forma muito rápida para a gente demonstrar, né, para a população em geral, para os titulares de dados e para, obviamente, o governo, que a gente vem adotando as medidas possíveis para estar conforme com a lei. E eu acho que o treinamento é uma delas, né? Ou seja, é uma medida extremamente simples, eficaz e que já começa a trazer resultados práticos na vida da empresa no dia seguinte, porque a gente faz com que as pessoas comecem a compreender a importância disso. Tá bom? Perfeito, Carla. E até um ponto importante para complementar é que essa etapa de conscientização no início ela não precisa ser um treinamento de 2 semanas.
né? Realmente é um processo, assim, depende do tamanho da empresa, um processo de um dia, de repente 2 dias, o primeiro dia para você conseguir passar o conceito da lei, o que é a lei, colocar a pessoa dentro da posição de titular de dados, porque afinal essa pessoa também é titular de dados, ela não é só um funcionário de uma empresa que trata dados, né? E na sequência alguns exemplos um pouco mais práticos, que a gente consegue realmente colocar a pessoa um pouco mais com o pé no chão do que seria essa questão de privacidade. E aí você espalha essa conscientização, e aí a sequência disso, a gente teria efetivamente mergulhar nesta realidade de dados que a empresa trata, ou o modelo de negócio que a empresa usa, e aí você tem efetivamente uma necessidade de levantar quais são esses dados, o que eu faço dentro da minha empresa que passa a ser uma preocupação em relação à LGPD. Eu queria pedir para o Marco, nosso consultor de GDPR, que já participou de alguns processos de implementação, para detalhar um pouquinho mais para a gente, contar um pouco, tem essa parte pé no chão mesmo, o que é o mapeamento de dados, como ele é feito, o que a gente tem que se preocupar nessa etapa imediatamente seguinte, as pessoas já terem um pouco melhor a noção do que a gente está falando. Bom dia, Rafa. Bom dia a todos. Como a Carla falou, o mapeamento é uma fase do projeto que geralmente acontece depois da fase de conscientização, de treinamento que a Carla já mencionou. E é importante imaginar o mapeamento como uma fase exatamente onde a empresa, os colaboradores da empresa ou da startup entenderam que estamos falando de uma lei sobre dados pessoais. Ou seja, o mapeamento é uma fase que pressupõe uma conscientização sólida e forte. O objetivo do mapeamento ou na Europa é também chamado de data discovery, que é uma palavra bem eficaz, é entender que tipo de dados estão sendo tratados. Quando falo tratados, não estou falando só de coleta. A pergunta não é, ok, quais dados nossa empresa ou nossa startup ou nossa escola está coletando? A pergunta é muito mais ampla e é uma fotografia de todas as atividades de tratamento que incluem a coleta, o armazenamento, o compartilhamento, o bloqueio, a suspensão, a eliminação. Ou seja, o tratamento é uma palavra que define uma categoria muito, muito ampla. Qual é o objetivo disso? É, como eu falei, fazer um inventário de todos esses dados e já nos preparar para uma fase seguinte, que é aquela da elaboração de um relatório, de um diagnóstico, onde eu, empresa, entendo claramente qual é o status, qual é a situação, quais são os gaps. Então, posso fazer uma gap analysis para entender se respeito aqueles princípios de necessidade, de minimização da LGPD, e me preparo exatamente para trabalhar, para implementar. Alguns conceitos bem importantes. As categorias de dados tratados são categorias não só dos meus clientes, dos meus fornecedores. Ou seja, a minha preocupação não é só direcionada para fora da empresa, é direcionada também para meus colaboradores. Eu tenho que tratar de forma adequada todos os dados, clientes, fornecedores, colaboradores, do meu staff, de forma adequada e em compliance com a LGPD. Outra pergunta que às vezes recebemos. Isso significa que a empresa tenha que levantar e colocar numa planilha todos os nomes e sobrenomes dos meus clientes, fornecedores, dos meus colaboradores. Isso é importante. Isso pode ser importante, mas não é o foco. O foco é estabelecer quais categorias de dados pessoais minha empresa está coletando. E no mapeamento também começa uma fase de levantamento dos fornecedores, e que poderá ser importante, e depois falaremos mais em detalhe disso, para entender com quais entidades minha empresa compartilha os dados pessoais. O mapeamento, já está claro, é uma fase é um processo longo, que pressupõe conversas, entrevistas com todos os departamentos da empresa, ou seja, não é uma atividade que nosso escritório está fazendo só como jurídico da empresa, só como TI. É uma atividade bem transversal, tem uma estrutura articulada que pressupõe planilhas e modelos e formulários que
como vocês sabem, já elaboramos e está dando certo, já estão tendo um ótimo feedback. Pode ser feito o mapeamento por departamento ou por sistemas. Tem empresas que nos falaram, por exemplo, mas vamos focar nos sistemas, não vamos focar nos departamentos. E isso é uma outra forma de proceder, né? Agora vou concluir falando, obviamente, a coisa importante é que essas planilhas sejam bem focadas no tipo de cliente e no tipo de empresa com os quais estamos trabalhando. Ou seja, nós, por exemplo, estamos utilizando planilhas para o setor de educação, para uma escola, que são muito diferentes de planilhas ou formulários para uma empresa de logística de matérias-primas. Perfeito, perfeito. Puxando esse gancho, a gente já tem algumas perguntas aqui do pessoal. Paulo Raimundo já fez pergunta, Daniel Filpo, Renata Butolo. Puxando esse gancho das áreas e do tipo de empresa, a gente consegue fazer o treinamento e até mesmo o mapeamento, depende da forma como for, em mais de uma empresa ao mesmo tempo. Você não precisa necessariamente, se você tem um grupo de empresas, você não precisa necessariamente fazer um treinamento por empresa. Mas você tem que avaliar até que ponto elas atuam com o mesmo tipo de dado, elas fazem o mesmo tipo de tratamento. Então, se você tem um grupo de 3 empresas e o financeiro, por exemplo, é compartilhado, o RH é compartilhado, naturalmente você tem algumas sinergias. Então, você consegue fazer um treinamento coletivo das pessoas e aí a parte mais prática você vai entrar um pouco mais no detalhe, como o Marco falou, na parte do mapeamento. Então, por isso que é importante que todas as áreas participem, tanto da etapa de conscientização quanto do mapeamento, ainda que seja para você ter um rápido mapeamento e ver realmente essa área já está tudo controlado, está tudo no ERP, está tudo tranquilo, essa parte não precisa mais participar, mas tem que ter um engajamento de todas as partes. Nesse sentido, Camila, o treinamento ele é realizado diretamente pela consultoria que é contratada para fazer esse mapeamento. Como é que é esse engajamento entre a consultoria e as áreas, departamentos ou líderes, enfim, depende de como for feita a implementação? Bom, como vocês comentaram, né, essa etapa de mapeamento, eu diria que, assim, na verdade, o projeto inteiro ele pressupõe um entrosamento muito grande da consultoria, tanto da consultoria jurídica quanto da consultoria de TI, quando existe uma consultoria de TI trabalhando junto, com as pessoas na empresa, tá? Por que isso? Porque a gente está construindo uma cultura, né? E a gente está esperando que, com essa construção, a gente chegue num programa de privacidade, né? Um programa de governança em privacidade. E para que isso seja possível, não adianta, na nossa opinião, simplesmente um consultor externo realizar esse trabalho individualmente e sem esse entrosamento com a empresa, na medida que durante todo o projeto, todo o processo, a empresa vai aprendendo qual que é a importância do tratamento de dados, como que ela trata os dados, quais dados que ela tem. Uma coisa que a gente vê muito interessante durante essa fase de mapeamento quando a gente começa a ficar um pouco mais próximo do nosso cliente para entender as rotinas, as atividades que pressupõem o tratamento de dados, é que a gente vê um salto gigante da primeira conversa lá no treinamento, quando é muito normal alguns departamentos pensarem, puxa, mas eu não trato diretamente com pessoas físicas, isso é uma questão do marketing, é uma questão do RH. E daí, na primeira conversa de mapeamento, na nossa primeira entrevista, quando a gente abre a planilha ou a gente abre o questionário, enfim, faz alguns exercícios práticos mesmo, para começar a fazer aquele brainstorm, né, com o cliente, ele se dá conta que, na verdade, ele tem uma imensidão de dados pessoais simplesmente porque ele tem nomes, tem e-mails corporativos, tem endereço, fala com alguém por WhatsApp. Então, esse entrosamento e essa participação é essencial, porque quem conhece as atividades e quem conhece a relevância dessas atividades de tratamento de dados, ou seja, por que eu preciso daquele dado ou por que eu uso aquele dado, ninguém mais, ninguém menos do que a própria empresa, né? Se eu chegar na empresa e falar para o meu cliente, olha, esse você usa e esse você não usa, baseado numa arbitrariedade minha, porque na verdade eu posso estar buscando o máximo de compliance e falar, olha, aqui vamos minimizar, então vamos parar de usar tudo que eu acho que não tem sentido. Eu poderia, de fato, estar criando algumas barreiras até nas atividades usuais do cliente. Então, essa conversa é necessária para que saia um mapeamento legal, porque esse mapeamento vai ser essencial para a gente seguir com o projeto, fazer o diagnóstico,
mas porque também, nesse momento, você começa a aprender a registrar suas atividades de tratamento de dados, que é algo que você vai ter que fazer por toda a vida da empresa, né? O mapeamento, ele é uma foto que a gente tira para fazer o diagnóstico, mas, sem dúvida nenhuma, depois esse registro precisa ser mantido. Perfeito, perfeito. E até uma pergunta que a Andréa Benetri fez agora para a gente, qual que é a dificuldade que a gente tem do fato do homem médio não estar acostumado com essa questão tecnológica, com essa questão um pouco mais de como usar essas novas tecnologias, que está tudo muito vinculado com essa questão de Big Data e dados. Mas é importante a gente dar um passo atrás e ver que a questão de dados pessoais, ela sempre esteve envolvendo todas as áreas da empresa. E o mapeamento ele é muito importante por causa disso, porque você consegue, na etapa de conscientização, explicar para as pessoas o que elas têm que olhar, na parte do mapeamento, entrar realmente na raiz daquela informação, e aí, feito esse inventário de dados, eu tenho essa grande massa do que é levantado, e aí? Né? Cara, como é que funciona, depois que a gente tem esse mapeamento concluído, qual que é o resultado do mapeamento? Né? A gente fez essa entrevista, a gente conversou com as pessoas, a consultoria ensinou as áreas o que elas têm que fazer, e aí, qual que é o grande objetivo, o grande resultado dessa etapa? Bom, no final do mapeamento, o que a gente encontra, na verdade, como é que eu posso dizer? É uma amplitude de informações, assim. Então, a gente coletou, ao longo daquele processo, todas as informações que eram necessárias para que a gente conseguisse entender o que a gente chama de fluxo do dado pessoal dentro da empresa, né? Então, por onde ele entra e onde ele termina, e, enfim, como que ele é tratado durante a vida dele, né? E, basicamente, quando a gente sai disso, o que a gente procura é um plano de ações, né? Ou seja, se eu terminei esse mapeamento de dados e agora eu conheço a empresa, então eu tenho que conseguir olhar e dizer para o cliente nessa hora o que ele tem que fazer para preencher as lacunas no tratamento desse dado pessoal. Então, como o Marco comentou, né, um dos princípios bastante importantes da Lei Geral de Proteção de Dados é a minimização dos dados. E nesse caso, a gente vai conseguir enxergar, a partir desse relatório que a gente fez, junto com o cliente, quais dados, por exemplo, ele não tem finalidade de tratamento. E a partir desse relatório, a gente vai conseguir também com ele estabelecer um plano de ação para resolver essas lacunas que foram encontradas. Certo. Nesse sentido, Marco, além desses exemplos que a Camila deu, quando a gente pensa geralmente no processo de mapeamento, a gente trata a gente pensa no relatório de diagnóstico, no que a gente chama de DPIA, que seria o Data Privacy Impact Assessment, o relatório de impacto de proteção de dados, o RPD, como algumas pessoas chamam. Além disso, qual outro tipo de entregável que você consegue pensar em algum exemplo de casos práticos que a gente tenha implementado no escritório, que saem desse processo de mapeamento, como efetivo entregável relacionado a esse processo de mapeamento, Marco? Seria muito fácil responder diretamente política de privacidade. E muitos clientes, muitas empresas falam, eu já tenho uma política de privacidade, então acho que já estou numa ótima posição nesse compliance da LGPD. No 2020, nesse contexto pós-LGPD, pós-GDPR na Europa, sobretudo para multinacionais, falar isso é um pouco... isso seria uma resposta limitada, perché a politica di privacidade si ajuda, pode ser uma demonstração pública e mediática, que minha empresa sabe o que privacidade é, mas não é suficiente. Por quê? Porque a empresa trata dados, como falei, não só de fornecedores do cliente, mas trata dados em outros âmbitos. Então, por exemplo, outros documentos-chave. Como eu demonstro para meus colaboradores ou para candidatos de emprego que eu trato dados de forma transparente, de forma adequada, em compliance com o LGPD? Tenho que fazer isso nos documentos que nós chamamos de aviso de privacidade para colaboradores e para candidatos de emprego, onde demonstro claramente qual é o fluxo do dado, como eu trato e onde armazeno
esses dados pessoais de colaboradores e candidatos. E como eles podem exercitar os direitos que a LGPD estabelece. E, di nuovo, outro documento importante che noi elaboramos, a politica di privacidade interna, che è differente da politica di privacidade esterna perché geralmente non è pubblicata no site. A politica di privacidade interna è interessante, è molto utile perché estabelece uma regra de governance dos dados pessoais e ajuda os colaboradores e toda a staff da empresa a entender como tratar os dados, como, por exemplo, responder e encontrar possíveis e potenciais incidentes de segurança e o que fazer nesses casos. Outro documento é exatamente um workflow de resposta a casos graves como vazamento de dados ou incidentes de segurança. Ou workflows para responder aos direitos dos titulares que a LGPD estabelece. Então, já falei de vários documentos para deixar claro que o pacote de documentos vai muito além da política de privacidade. Sim, é um pacote de documentos. Na verdade, não existe um pacote de documentos pronto, padrão, que você tira de uma pasta, muda o nome do cliente, né? Porque realmente é algo muito particular. Se fosse haver algum documento padrão, ele seria tão extenso que seria absolutamente impossível, porque ele tem que cobrir todas as hipóteses, não é esse o objetivo. A etapa da implementação exatamente visa você verticalizar na necessidade do cliente. Você comentou, Marco, da parte de incidente de segurança, a parte de vazamento, até puxando a última pergunta que foi feita, desse desconhecimento que normalmente as empresas têm dessa parte tecnológica. Nesse sentido, qual que é a importância e como é que funciona essa relação entre uma consultoria de LGPD jurídica, por exemplo, com a parte de segurança da informação? Qual que é a importância de você ter uma política de segurança da informação e ter essa equipe de tecnologia de informação, de TI, bem entrosada nesse processo de implementação? É importante já deixar claro que a LGPD estabelece que as empresas devem implementar medidas técnicas de segurança administrativas de qualidade sólidas. Também estabelece que a ANPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, poderá estabelecer padrões mínimos dessas medidas. Então, agora estamos numa situação onde realmente tem uma margem ainda para decidir para cada empresa decidir quais são as medidas técnicas de segurança. Essa decisão tem que ser feita no departamento de TI da empresa, que tem a expertise para fazer isso. E caso as empresas não tenham um departamento de TI, é importante já nessa fase encontrar um consultor externo, por exemplo, de TI, que possa auxiliar a empresa nesse sentido. Nossa forma de trabalhar como posso dizer, foca na colaboração com o departamento de TI da empresa ou com consultores externos, claramente reconhecendo os limites a competência de cada entidade, não? Nós somos o escritório de advocacia, então nós estamos ao norte, mas não vamos decidir se aquela criptografia que o departamento de TI ou consultor externo é suficiente. Perfeito, entendi. Pensando, quando a gente pensa nessa questão da tecnologia de segurança e o mapeamento, tudo, realmente parece algo um pouco complexo. Até eu tive uma pergunta agora do Antônio Arcanjo, que ele comenta que empresas de grupos internacionais, eles já estão tratando do tema porque realmente é algo conhecido lá fora e sabem da importância disso. E ele pergunta se empresas médias e pequenas brasileiras eles estão levando a sério o assunto. Então, nesse ponto, eu até queria puxar um pouco, perguntar para a Carla, pensando nessa questão dos documentos e já misturando um pouco com os motivos que fazem uma empresa a fazer esse processo de implementação de LGPD. Quando a gente conclui o mapeamento, a gente vai ter que pensar na relação entre a minha empresa e os meus fornecedores, os meus prestadores de serviço, ou até os meus clientes, os meus parceiros comerciais. Qual que é a relação que a gente tem com desses documentos que o Marcos Zorzi comentou, que ao final do mapeamento a gente chega nessas conclusões,
Que tipo de documento que vai regular a relação da empresa com os efetivos operadores de dados pessoais, como eu falei, os fornecedores, prestadores de serviço, os parceiros? Perfeito. Bom, o que a gente vai ter nesse momento é o que a gente conhece mais como um DPA, que é um Data Processing Agreement, ou um contrato de processamento de dados, mas que na prática vem praticamente como um aditivo aos contratos que já existem com esses parceiros, né? E, para ser muito franca, até é curioso a gente imaginar que a gente está aqui discutindo todo um projeto de implementação para que as empresas fiquem conformes, mas o que a gente tem visto é que, na verdade, isso vem antes, né? Ou seja, a maioria dos nossos clientes que ainda não está conforme, ou que ainda está, né, iniciando um projeto de conformidade, já recebeu seguramente algumas dezenas de aditivos buscando regular a forma como as duas empresas vão tratar os dados pessoais. Então, na lógica de um projeto de conformidade, isso realmente entraria imediatamente após o mapeamento e a conclusão da nossa gap analysis, ou seja, né, dos riscos que efetivamente existem, porque nesse momento a gente conseguiria identificar todos os dados que efetivamente são tratados pela empresa e que são, portanto, compartilhados com esses terceiros, fornecedores e prestadores de serviço, e que exigem, né, essa regulação entre as duas partes. E aqui tem uma questão muito interessante, né? A LGPD ela não exige que exista um documento escrito entre controlador e operador, né? Ou seja, entre a empresa que tem lá os seus funcionários e coleta esses dados e que, ao mesmo tempo, compartilha esses dados com o prestador de serviços, por exemplo, que faz um processamento de folha. Não existe uma obrigação pela LGPD, o que é diferente da GDPR, que efetivamente exige que exista um documento formal escrito entre as duas partes, né? Por outro lado, a gente sabe que é inevitável a gente ter um documento escrito e muito bem detalhado, regulando o que cada uma das partes efetivamente tem como direito e obrigação. E eu iria até um pouquinho mais longe. Na verdade, existe uma preocupação muito grande hoje, né? A gente atende tanto empresas que são controladores quanto que são operadores, e na verdade esses papéis eles não são fixos, né? A gente sabe que eles podem realmente trocar no decorrer do tempo, e existem várias preocupações muito práticas que devem estar dentro desta cláusula, né? Não só a questão da responsabilidade, que é a pergunta que vale R$1 milhão, a gente brinca sempre quando o cliente vem, tá, mas de quem é a responsabilidade? Se eu compartilho, quem é que é responsável? Bom, a lei, ela fala em responsabilidade solidária, né? Então, está muito claro que a gente precisa regular a forma como cada um vai tratar os dados. E uma das questões que a gente vem recomendando fortemente aos nossos clientes é que eles realmente sejam muito cuidadosos, né? Esse DPA, esse aditivo contratual, ele não pode ser desequilibrado, ele tem que realmente ser razoável e regular de forma apropriada o tratamento que vai ser feito pelo operador dos dados que o controlador coleta e é responsável, certo? E como que a gente faz isso? A gente pode criar mecanismos de auditoria, a gente pode estabelecer de forma muito clara quais são os dados que estão sendo coletados e compartilhados, em que medida eles realmente poderão ser utilizados, estabelecer penalidades caso o operador efetivamente utilize em desacordo com as instruções do controlador ou com a legislação. Então, a gente tem uma série de mecanismos que a gente pode criar dentro desse DPA e que vão vir, obviamente, a partir do resultado desse trabalho de mapeamento e da gap analysis, né, para que a gente efetivamente consiga construir uma cláusula que atende a relação entre as duas partes e dê esta segurança para o controlador, certo? E o que é muito importante é que muitos clientes me perguntam, Carla, mas vocês me escutam? Oi, vocês me escutam? Oi, Carla, eu te Ótimo. escuto, eu te escuto. Eu recebi uma mensagem que estava travado aqui. O que é muito importante a gente ter em mente, obviamente,
é que o papel, ele não resolve todos os problemas, né? E os clientes me perguntam, Carla, mas eu vou fazer um contrato com uma cláusula extremamente rígida, que a gente está tentando sempre ser muito equilibrado e razoável, mas isso vai resolver o meu problema? Bom, nesse sentido, eu chamo a atenção de vocês para uma questão super importante que a LGPD traz, que é a questão da accountability, né? Dessa responsabilização, dessa importância de você adotar tudo aquilo que é possível, efetivamente, naquele momento, que as partes efetivamente estão trabalhando. Então, o que eu diria? Ter uma regra, né, uma cláusula regulando de forma muito clara como deve ser feito, é um mecanismo de accountability que você pode utilizar depois para demonstrar, inclusive para a autoridade, que você fez aquilo que era possível, né? E eu até pediria para a Camila, que é uma das pessoas, sem dúvida, que a gente vem compartilhando diariamente o nosso sofrimento e as dores dos nossos clientes com essas dezenas de aditivos contratuais, complementar um pouquinho com a nossa experiência, né, Camila, essa questão da forma como isso vem apresentado, né, ou vem sendo apresentado pelos nossos clientes. Perfeito. É bem como você comentou, né, Carla? A gente tem um processo e um projeto muito longo para chegar onde a gente entende que é quase o ideal, né, um local seguro na questão relacionada ao programa de governança em privacidade dentro das empresas, mas antes disso tudo vem um contrato que já, em regra, já te imputa todas essas obrigações, né? Então, assim, compartilhando com vocês assim, de forma bem prática e aberta mesmo, o que a gente tem visto? A gente tem visto muitos contratos que, esses adendos, né, esses aditivos que a Carla comentou, que trazem anexos específicos onde a figura do operador, por exemplo, que é quem trata os dados em nome do controlador de dados, que é o responsável, precisa indicar todas as finalidades para as quais ele trata os dados, quais dados ele trata. Esse operador ele vai assumir algumas obrigações bastante específicas relacionadas à segurança. Como a Carla comentou, a gente tem cláusulas bastante rígidas no quesito de auditoria, algumas sequer prevêem um aviso prévio, por exemplo. A auditoria sistêmica é algo que a gente nota muito, ou seja, não é sempre que pressupõe-se que esse controlador vai adentrar a empresa, né, fisicamente, mas ele pode adentrar os sistemas da empresa para verificar se esses sistemas têm todas as medidas de segurança necessárias e esperadas para proteger os dados pessoais. E basicamente, para que você consiga responder tudo isso, algum nível de mapeamento você tem que ter feito, porque se isso não aconteceu, dificilmente você vai estar adentrando uma relação contratual onde você conhece totalmente as questões técnicas relacionadas àquela relação, né? Então, também como a Carla comentou, né? A LGPD é muito clara em dizer que, apesar da gente não ter que ter um contrato, a gente não ter que ter um termo para regular essa relação, o controlador de dados pessoais, por exemplo, ele tem uma responsabilidade solidária com o operador de dados pessoais. Isso significa dizer que os dois respondem em caso aconteça alguma coisa. Então, num primeiro momento, se houver um vazamento de dados, por exemplo, essas duas partes vão ser responsabilizadas por esse vazamento de dados. E esse contrato serve, inclusive, para regular como que essa responsabilização vai acontecer, enfim, as questões relacionadas a eventuais despesas, as questões relacionadas a multas, como que se vai dar um eventual direito de regresso, ou seja, quando eu posso cobrar o outro por conta de algo que eu não causei, né? Mas a lei é muito, muito mais rígida, não seria muito mais rígida, mas ela é bastante rígida com a responsabilidade do controlador, porque o controlador, ele tem que tomar todas as medidas possíveis por conta da accountability, né, que a Carla comentou, para garantir e assegurar que as pessoas que processam os dados para ele, que são os operadores de dados, eles estejam também de acordo com as normas descritas na Lei Geral de Proteção de Dados. Outra coisa que a gente tem visto muito na prática e eu acho muito interessante, a gente trabalha com isso com os nossos clientes também, são questionários. Então, é normal que junto com o contrato ou até durante a relação,
vocês passem a receber questionários perguntando quais são as medidas de segurança que são tomadas, se existe um projeto de implementação da LGPD sólido, em que fase que ele está, como que você responderia no caso de um incidente. Enfim, eu acho que a gente já viu todo tipo de questionário, dos mais simples até questionários que são 5, 6 abas de planilha, com enfim, perguntas relacionadas a quantos pen tests, por exemplo, você já fez, se você aderiu a normas como a ISO de segurança da informação, ou até aquela ISO de segurança de informação voltada para a questão de privacidade. Então, realmente, essa questão contratual está vindo com bastante força por conta da responsabilidade determinada na Lei Geral de Proteção de Dados. Puxando um pouco essa questão que vocês comentaram, da questão um pouco mais prática, né? Até fazendo um gancho com uma pergunta do Ulisses Jansen, que ele fez agora. Afinal, o papel do DPO será necessário para pequenas empresas? Essa é uma pergunta que, assim, ninguém tem a resposta ainda. A Agência Nacional de Proteção de Dados, a gente teve novidades dela, junto com a discussão, com a decisão sobre a vigência da lei. A agência está em processo de constituição, ela ainda não foi constituída, e provavelmente a ANPD que vai definir quais são os critérios para a necessidade ou não de um DPO. Mas isso é uma questão formal. Se nós teremos que ter um encarregado de dados na forma da lei, com esse nome, com essa figura, com essa roupagem. Mas a existência de um responsável por gerir e tomar decisões estratégicas em relação aos dados e saber como agir no caso de um pedido de exclusão, qualquer tipo de demanda de titular de dados, é necessário para qualquer empresa, grande, pequena ou média, né? Então, nesse sentido, eu até queria perguntar para a Carla, saindo já um pouco do projeto de implementação, é necessário você contratar um encarregado de dados, até puxando aquela tua ideia do começo dos quick wins, né? Seria contratar um encarregado de dados algo imediato? Eu contrato um e eu já resolvo um monte de problema fazendo isso? Eu consigo fazer isso internamente, de repente, se eu estabelecer um comitê interno, porque afinal, como a gente teve aquele comentário pouco tempo atrás, muita gente não entende essa parte de tecnologia. Então, de repente, eu puxar 3 pessoas de setores específicos, isso substitui essa figura de DPO ou do responsável interno por saber o que fazer com esses dados e com essas solicitações? Perfeito, Rafael. E, na verdade, essa seria uma dúvida natural que viria, né, ao final da implementação, da conformidade de qualquer organização. Então, eu cheguei até aqui, eu efetivamente concluí o meu mapeamento, fiz a minha gap analysis, já estou na fase contratual, revisão, aditivos, e aí vem aquela dúvida, o que eu faço efetivamente, a quem eu atribuo nesta responsabilidade? E aí a lei tem a figura do encarregado, né, que esse nome em português, em inglês, né, de acordo com a GDPR é o DPO, e essa figura, ela vem claramente com essa função de ser o canal, né, ou o porta-voz entre a organização, os titulares de dados e depois a ANPD. Se a gente precisa efetivamente contratar um encarregado prontamente, inclusive como uma forma, né, de demonstrar imediatamente que eu estou compliant com a lei, é uma discussão bastante acalorada no momento. Eu diria que vocês vão seguramente escutar diferentes opiniões, porque a legislação, ela efetivamente traz isso como obrigação, mas pendente de regulamentação pela ANPD, ou seja, com a possibilidade de haver, num futuro muito próximo, eu espero, uma regra dizendo que determinadas organizações estarão dispensadas, né? Com tudo isso acontecendo, né, aí no calor do momento, por conta dessa entrada em vigor de forma bastante surpreendente, a nossa orientação, no momento, não seria para que as empresas corressem a contratar um DPO, né? Eu acho que isso definitivamente, no meu entendimento, não é um quick win, ou seja, simplesmente contratar um DPO para colocar ali no site como um instrumento, um canal para resolver os problemas, porque se eu não fiz nenhuma das outras tarefas, eu não vou ter efetivamente como dizer que eu estou de acordo com a legislação. Você vai criar alguém, vai eventualmente pagar um salário, uma remuneração, mas não vai necessariamente conseguir efetivamente demonstrar uma conformidade, né?
Por outro lado, né, aí você me faz a pergunta se eu posso simplesmente criar um comitê de privacidade e proteção de dados como uma forma até de substituir o DPO. O nosso entendimento é que nós não temos essas figuras como figuras substituíveis, né? O DPO é uma figura e o comitê é outra figura. Eles têm papéis, inclusive, complementares, claramente complementares, porque o DPO ele vai ter que ter uma autonomia muito grande, inclusive para adotar todas as providências relacionadas à NPD, aos titulares de dados, ao passo que o comitê ele está muito mais vinculado à gestão da empresa, à execução das medidas que são necessárias e não necessariamente a essa interface com os órgãos. Por outro lado, a gente sabe que a gente pode e vem adotando, né, a criação desses comitês em vários clientes como um mecanismo para, enquanto aguardamos, né, esta regulamentação, enquanto não temos uma clareza e sequer entendemos necessária essa contratação do DPO, um mecanismo efetivamente centralizador, um porta-voz, né, o comitê que deve ser formado, sem dúvida alguma, como um instrumento para gerenciar, para fiscalizar, para efetivamente sustentar o programa. Isso é uma questão extremamente importante, né? Por que a gente recomenda tanto a criação do comitê? Porque o comitê ele vai ter que seguir desenvolvendo esse papel de sustentação. O mapeamento que a gente faz no decorrer do projeto é uma fotografia naquele momento. Mas, obviamente, que a empresa ela vai continuar desenvolvendo novas atividades, novos serviços, novos procedimentos, e vai haver uma necessidade constante de você seguir atualizando todos os procedimentos de privacidade e proteção de dados. E o motor para isso pode ser o comitê, né? E esse comitê que a gente vem recomendando seja realmente formado por pessoas de diferentes departamentos e que tem uma interface muito maior com essa questão da proteção de dados. Então, eu posso citar o jurídico, compliance, RH, muitas vezes compras, financeiro. Isso depende muito, né, da estrutura de cada uma das empresas, mas a gente já montou comitês com diferentes equipes e que vem com essa finalidade de trazer essa preocupação no dia a dia. E também, obviamente, né, para se preocupar com os eventuais incidentes, né, incidentes que talvez não sejam reportados, porque não exigem que efetivamente sejam reportados, mas que devem ser, obviamente, cuidadosamente analisados para que eles não se repitam, né? Então, assim, a gente entende hoje que a função do comitê é complementar ao DPO e, ao mesmo tempo, ele também a gente tem a oportunidade, pelo menos temporariamente, enquanto aguarda essa regulamentação, de centralizar essas atividades, eventualmente, que estariam na mão do DPO, no comitê, para tratar, né, todas as obrigações que a legislação traz. Perfeito, entendido. Passando um pouco já para... enfim, a gente já foi conseguindo responder algumas perguntas ao longo do que a gente tinha planejado já tratar, porque realmente são temas bem comuns. Eu queria pedir para o Marcos Zorzi responder uma pergunta que foi feita aqui. Eu vou até esticar um pouco o tema. Em caso de incidentes que resultam, uma pergunta feita pelo Paulo Roberto Araújo Cruz, em caso de incidentes que resultam em vazamento ou violação de dados que podem ferir direitos e a liberdade das pessoas, a organização deverá notificar autoridades? Eu faço essa pergunta especialmente no contexto agora que a gente tem. A lei vai entrar em vigor, algumas empresas ainda não não passaram pelo processo de implementação, não têm um DPO, ainda não sabem muito bem o que fazer, mas elas podem, de repente, agora em outubro, se deparar com incidente de vazamento de dados, né? O que fazer nesse momento? Claro, sem dúvida, a primeira etapa seria você consultar o teu escritório de advocacia, explicar a situação para que ele consiga te ajudar, mas de forma geral, como que funciona isso vinculado àquela resposta inicial da Camila, das sanções? Será que isso se aplica também à lógica? Não, se eu não vou ter sanção, talvez não seja o caso de eu fazer uma informação, de eu notificar as autoridades. Como é que você enxerga um incidente nesse contexto, sabe, um pouco no meio do caminho que a gente está? Eu sei que é uma pergunta um pouco difícil, então fique à vontade todo mundo para poder contribuir aí no bate-papo. Claro, assolutamente è assunto ben delicato.
é importante começar com a situação atual. O que é que temos agora na lei? A lei fala que a notificação tem que ser feita só quando um incidente de segurança pode afetar os direitos dos titulares de dados. Então, não é que qualquer vazamento, qualquer incidente de segurança tem que ser notificado. Tem que ser um incidente de segurança relevante. Infelizmente, ainda no Brasil não temos casos para entender o que significa relevante, mas isso é um primeiro parâmetro. Segundo parâmetro é prazo para fazer essa notificação. Na Europa temos um prazo que é 72 horas. Aqui, a LGPD, como em outros âmbitos, limita-se a estabelecer que o prazo tem que ser razoavelmente, um prazo razoável, tempo razoável. E o que aqui temos mais? Temos uma descrição dos tópicos que estarão na notificação de vazamento, ou seja, a empresa nesse momento de incerteza não vai ter a desculpa que não sabia o que incluir na notificação de vazamento. O que é importante? Na nossa experiência, nós já preparamos os workflows para casos de vazamentos e incidentes de segurança, porque a notificação pode ser enviada porque temos o conteúdo. O prazo, claro, ainda o tempo é razoável, mas a notificação pode ser enviada de forma completa. E o fato das sanções não ser ainda em vigor não cancela essa obrigação da notificação, de novo, só para caso de vazamento que seja relevante, no sentido que falei. Então, absolutamente, eu sugeriria um cuidado máximo desde já. Você falou interessante aquele aspecto do papel do rol do escritório de advocacia. Eu lembro que na Europa assisti, e acho que essa prática vai ser aplicável aqui no Brasil também, a empresas que conseguiram fazer, sobretudo startups ou pequenas empresas, que conseguiram fazer o projeto de implementação da GDPR completo em autonomia, mas quando chegaram naquele ponto do vazamento, ou seja, quando chegaram a elaborar a notificação, ou quando chegaram a pensar no workflow, o que fazer em caso de vazamento, sempre tiveram o apoio do escritório de advocacia. Porque também já passei por um vazamento de um fornecedor, não da empresa onde trabalhava, de um fornecedor da empresa. Eu vi que o vazamento é um momento que causa um estresse geral incrível. Então, aquela empresa, sobretudo se é uma pequena empresa, uma startup, dificilmente conseguirá, até com um documento que já estava pronto, gerenciar a situação de forma completa e tranquila. Então, nesse sentido, quanto ao vazamento, até para casos de implementação interna já feita, eu sugiro sempre ter um external counsel que saiba o que está acontecendo e tenha conhecimento do workflow. Ótimo, perfeito, obrigado, Marco. Atualizando sobre o processo aqui do nosso webinar, a questão burocrática, não a questão material, a gente está se aproximando do meio-dia, que seria a nossa data prevista, nosso horário previsto para concluir. Como a gente está com bastantes perguntas, a gente vai seguir um pouco mais, tá? Com algumas perguntas, respondendo à medida que possível. Não vai ser possível responder todas, a gente está realmente com um backlog bem grande de perguntas aqui, mas eu acredito que a gente consegue seguir mais um pouco pela quantidade de participantes que ainda estão nos acompanhando e a quantidade de perguntas que está surgindo a cada minuto aqui. Camila, tem uma pergunta do Edilson Silva, na relação empregador-empregado. Será devido termos aditivos também sobre a guarda dos documentos e informações a terceiros? Eu queria puxar esse ponto, é algo que a gente já conversou bastante, até em outros eventos que a gente fez, do consentimento. Até hoje a gente sempre teve a lógica da política de privacidade, o termo de consentimento resolvia tudo. A gente, hoje, com a LGPD, a gente muda um pouco isso. A gente já teve, desculpa, não lembro quem foi que comentou sobre política de privacidade, que não é mais a tábua salvadora de todos os problemas. Mas pensando até nessa parte um pouco mais trabalhista, é necessário eu ter um termo aditivo, um termo de consentimento de todos os dados que eu trato do funcionário? Isso é positivo, isso é negativo, isso pode ser
bom, pode ser ruim. Eu sei que a resposta é depende, mas tentando passar um pouco além do depende, como é que a gente enxerga a partir de agora, com a lei em vigor, essa questão da necessidade de consentimento, riscos e consequências? Bom, vamos lá. Existem, de fato, várias formas de trabalhar a relação com os empregados, né? A gente, especificamente, muito em conta até da experiência internacional, a gente não trabalha diretamente com a questão dentro do contrato de trabalho, mas sim com o que a gente chama de aviso de privacidade aos colaboradores. Salvo engano, o Marco comentou isso um pouco antes, que seria como uma política de privacidade voltada às relações que a empresa tem com a equipe interna, né? Seja, enfim, um terceirizado, um contractor ou um colaborador mesmo. Por que isso? Porque, salvo algumas exceções, e elas existem, em regra, a gente não pode confiar no consentimento, ou seja, na autorização, como uma hipótese que permite o tratamento de dados nas relações trabalhistas. Bom, a minha especialidade claramente não é advocacia trabalhista, mas, sem dúvida nenhuma, esse tema ficou muito, muito em voga e a gente discutiu isso muito internamente e também de acordo com orientações que a gente já tem em virtude da GDPR, fica muito claro que é muito difícil a gente encontrar um consentimento válido numa relação como essa que, em regra, né, mas não em todos os casos, pressupõe sim uma hipossuficiência de uma das partes, que seria o empregado. Ou seja, num exemplo bastante prático, né? Vamos imaginar que eu peço... Isso, gente, é parte das obrigações legais. A gente também sabe que no Brasil, diferente da experiência europeia, a gente tem muitos dados que são coletados dentro dessas relações empregatícias, que eles são coletados e armazenados por força de uma obrigação legal, né? Quando você faz isso por força de uma obrigação legal, você já não precisa dessa autorização. Agora, nos casos em que você não faz isso por força de obrigação legal, como seriam, por exemplo, benefícios de plano de saúde, vamos dizer. Tem alguns dados que você coleta para entregar o benefício de plano de saúde ao seu empregado, que são dados que às vezes não é nem você que controla, ou seja, o próprio plano de saúde determina que aqueles dados são obrigatórios ou necessários para que ele possa fornecer esse serviço. Então, nesse caso, o empregador sequer é o controlador de dados, então ele não teria que pedir uma autorização mesmo, ele potencialmente tem que avisar dentro desse aviso de privacidade que os dados são coletados para fins de plano de saúde, por exemplo. Mas você muitas vezes pode acabar colocando o empregado numa situação que ele não vai dizer não, ou seja, se você pergunta para ele, você quer o plano de saúde ou você não quer o plano de saúde? Bom, o que seria a negativa, o que seria a consequência negativa dele não querer fornecer os dados pessoais dele para ter esse benefício do plano de saúde? Seria ele não ter o plano de saúde, ou seja, ele potencialmente teria que pagar a parte de um plano de saúde. Então, isso coloca o titular de dados, nesse caso o colaborador, numa situação que dificilmente ele vai dizer não, ele está sendo, vamos dizer, pressionado, digamos assim, por forças não necessariamente do empregador, de que, sim, ele vai fornecer aqueles dados porque a consequência negativa é excessivamente ruim para ele. Então, quando essa consequência negativa tem alguns aspectos relevantes como esse, dificilmente a gente consegue dizer que esse consentimento ele é livre. E se um consentimento não é livre, ele não é válido. Então, eu diria que a hipótese de tratamento de dados pessoais nas relações de trabalho, dificilmente, mas sim tem exceções, tá? Como o tratamento de dados de cônjuge, por exemplo, dificilmente elas têm a sua base legal de consentimento, tá? No consentimento. Então, basicamente, a gente não precisa sair pedindo autorização para tudo. Isso pressupõe uma análise bastante aprofundada, junto com o setor de RH da empresa, ponderando quais são as obrigações legais, quais são as obrigações de coleta que estão relacionadas, eventualmente, à necessidade do funcionamento da empresa, à necessidade da execução do contrato de trabalho, e, portanto, nem sempre isso vai pressupor uma autorização. Perfeito. Não, excelente. Eu acho até como um complemento para quem não teve a oportunidade de participar de outros eventos de LGPD, tá? A questão mais principiológica mesmo da lei, eu recomendo procurar alguns artigos sobre base legal. Quando a gente
pensa na conclusão do mapeamento, a gente vai categorizar esses dados sobre a necessidade, o motivo pelo qual eu tenho aquele dado. Então, eu tenho legítimo interesse, eu tenho consentimento. Nesse caso, a preocupação que a gente tem de jogar o consentimento para tudo é que a gente tem efeitos negativos e não preciso disso, porque você já tem uma obrigação legal, eu não preciso ter o consentimento do funcionário. Acho que é exatamente essa ideia, e aí fica a sugestão para quem quiser aprofundar um pouco mais sobre o tema. Eu tenho uma pergunta aqui do Fábio Camargo, que eu achei interessante, de novo, uma pergunta um pouco complicadinha, porque não tem uma resposta muito fácil, mas eu queria pedir para a Carla ajudar a gente nessa. A pergunta é o seguinte: a LGPD, sendo lei, aplica-se indistintamente. Porém, considerando o universo de empresas no Brasil, nem todas dispõem de estruturas de governança, gestão e mesmo programas de compliance. Como o escritório enxerga esse gap e como recomenda tratar da implementação da lei nesse cenário? Carla. Uma excelente pergunta, né, Rafael, porque essa é a realidade que nós identificamos, inclusive entre os nossos clientes, né? Porque hoje nós temos desde startups até grandes multinacionais dentro do nosso escritório, e é, sem dúvida, uma pergunta bastante pertinente, né? Todas, indistintamente, estão sujeitas à lei? Sim, né? E todas devem passar por esse processo completo que nós estamos discutindo aqui? Não necessariamente, né? Existem formas diferentes da gente pensar na implementação e existem necessidades diferentes, né? Inclusive, eu acho que essa é até dando um passinho um pouquinho atrás, uma dúvida que muitos clientes têm também, a lei ela é muito mais voltada para quem é B2C ou ela também está ou afeta, né, quem é B2B? Ela afeta absolutamente todo mundo. Obviamente que as organizações que têm o seu business, né, diretamente com o consumidor, elas vão tratar um volume de dados pessoais muito maior, e isso automaticamente faz com que exista uma preocupação maior da empresa. Mas eu não tenho dúvidas, inclusive depois de todo esse tempo que estivemos aqui conversando, que nós podemos afirmar categoricamente que todas as empresas, sejam elas pequenas ou grandes, B2B ou B2C, tratam um volume muito grande de dados e têm que adotar as medidas necessárias para se tornarem conformes à LGPD. O que nós recomendamos é que efetivamente seja feita uma análise em cada caso, seja da necessidade, do tipo do negócio, do setor em que efetivamente a empresa trabalha, para buscar a implementação de acordo com essa necessidade, né? Ou seja, a gente não precisa necessariamente estar falando de um projeto completo para uma empresa muito pequena, para uma startup, por exemplo, que ainda está numa fase extremamente inicial e que a gente sequer poderia se falar em mapeamento, por exemplo. Né, em que a gente estaria efetivamente fazendo nascer na empresa, na verdade, junto com ela, o conceito, né, de programa de proteção, de privacidade e proteção de dados. Então, a gente realmente vem buscando customizar, né, os projetos de conformidade às necessidades dos nossos clientes, obviamente considerando as diferentes perspectivas, os tamanhos, o volume de dados que cada uma trata, o setor e assim por diante. Ótimo, Carla. Puxando aqui uma outra pergunta, vou até acelerar um pouquinho para a gente conseguir responder o máximo que der. A gente tem uma pergunta aqui desculpa que eu fechei a tela, do Rodrigo Ribeiro. Ele faz uma pergunta e eu vou ampliar um pouco a dúvida, e aí eu vou jogar para o Marco e para a Camila resolverem quem que vai responder. Eu acho que eu vou jogar primeiro para o Marco, porque envolve uma questão mais internacional, eu queria ver a experiência dele com o GDPR. A pergunta do Rodrigo é a seguinte: hoje os dados da empresa dele ficam armazenados em sistemas cloud, onde as empresas de armazenamento são internacionais, como Google e a Amazon AWS. Isso se caracterizaria como uma transferência internacional de dados? Quais leis devemos seguir, internacional ou nacional? Eu vou até expandir um pouco isso. A gente teve algumas perguntas sobre isso, sobre transferência internacional de dados. Algumas perguntas estavam relacionadas à própria particularidade da empresa deles, que é uma empresa multinacional, e já tem GDPR implementada fora, né? E aí você teria alguma necessidade de adequação. Então, acho que dá para vincular um pouco as duas coisas. Quem usa AWS
ou mesmo quem faz uma transferência de dados com a matriz no exterior, que já está adequada de DPR, como é que funciona essa questão de transferência internacional de dados com base na lei, o que a gente já tem hoje, o que é claro, o que não é, já misturando um pouco com essa questão de GDPR e a adequação da empresa brasileira, que já tem políticas de GDPR por causa da matriz, mas tem que adaptar para a LGPD, fazer um pouco de um pupurri aí. Eu queria pedir para o Marco dar um pouco da experiência dele nessa relação com empresas multinacionais. Obrigado, Rafa. Confirmo, sim, que quando falamos de armazenar dados em cloud, e o cloud é, por exemplo, Amazon Web Services, que tem os próprios servers nos Estados Unidos, ou qualquer outro cloud que está na Europa, de toda forma fora do Brasil, isso configura transferência internacional. Por quê? Porque dados de titulares brasileiros estão sendo enviados para ser com finalidade de armazenamento fora do país. A LGPD disciplina a transferência internacional de dados, mas infelizmente ainda de forma incompleta. Por quê? Porque a LGPD estabelece quais são as bases, quais são as justificativas para realizar uma transferência internacional. Mas faltam alguns aspectos. Por exemplo, a LGPD fala que cláusulas contratuais, standard contract clauses da GDPR, são uma base válida para configurar essa transferência. Mas essas cláusulas deveriam ser aprovadas pela ANPD, que obviamente, sendo esse processo, estando todos nós em atraso, ainda não aprovou. Então, as empresas ficam naquela situação que, ok, reconhecemos que isso é um assunto, sabemos que isso é transferência internacional, mas o que vamos utilizar na Europa, isso a Comissão Europeia já tinha aprovado as standard clauses, não? Então, praticamente, ponto primeiro, importante saber que isso é uma transferência internacional. Ponto segundo, seria imprudente, se não seria prudente, não disciplinar esse caso só porque a ANPD não aprovou as cláusulas contratuais, ou só porque, exato, não tem um documento oficial válido. Nesse sentido, é sempre importante incluir ou elaborar um contrato, uma cláusula que discipline que as partes, por exemplo, a subsidiária no Brasil e a matriz na Europa, estão transferindo esses dados para essas finalidades e sobre esses titulares de dados. Eu acho que isso demonstra que a empresa está consciente que esse processo está acontecendo e está consciente, demonstra o próprio compromisso com a privacidade, na espera de cláusulas, por exemplo, contratuais aprovadas pela autoridade ou de outras interpretações e guidelines da autoridade da ANPD. Sim, até complementando a fala do Marco, eu acho que é importante destacar que não só essa questão de transferência internacional de dados, mas existem várias questões que estão pendentes de regulamentação. Então, assim, espera-se realmente que a ANPD, como ela deve fazer, nos traga um panorama muito mais seguro em relação à aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados. Por isso que a gente fala muito durante todo o projeto e nas conversas que nós temos com os nossos clientes, que existem algumas questões que você pode abordar prontamente e coisas que você pode fazer prontamente, mas existem questões que devem ser identificadas como potenciais riscos ou potenciais ações, para que no momento que a gente tiver essa regulamentação, a gente possa tomar as medidas necessárias de acordo com essa regulamentação. Pensando nesse exemplo da transferência internacional de dados, claro, a gente já teve casos práticos que o cliente realmente precisou trabalhar em formas alternativas para permitir essa transferência exatamente pelo armazenamento de dados em nuvem, né, num servidor que está fora do país, mas, de modo geral, a gente ainda não encontra ou não deveria encontrar contratos específicos sobre o tema, sobre pena da gente estar redigindo, de fato, um contrato que depois a ANPD vai chegar e vai falar, olha, não é assim que faz, não é dessa forma que a gente entende que as empresas brasileiras vão estar assegurando a transferência de dados para fora do país. Mas, sem dúvida nenhuma, esse é um tema que tem que ter uma estrelinha, ele tem que ter um pontinho vermelho dentro do plano de ações,
como uma ação a ser tomada, mas não é uma ação imediata, a não ser quando, por força de alguma relação específica, você tem que se debruçar sobre isso. Ótimo, obrigado, Camila. São 12h15, acho que a gente consegue fazer mais uma ou duas perguntas aqui. Tem algumas perguntas, Camila, aproveitando que você está preparada para continuar falando, tem algumas perguntas sobre operador e controlador de dados. Tá? Algumas perguntas que eu vi, elas fazem a seguinte, puxando até um pouco essa questão da AWS, por exemplo, quando você tem os dados armazenados com uma outra pessoa, mas quem usa é a pessoa de cá. Isso, de alguma forma, mitiga a responsabilidade de um lado ou de outro. Eu acho que a ideia seria responder um pouco menos a questão prática da definição do que é cada um deles, mas mesmo a responsabilidade deles, como é que funciona, porque isso na prática a gente sabe que acontece muito, desde empresa de RH que faz a contratação, até arquivamento de dados, enfim, desde o nível mais tecnológico ao nível mais dia a dia mesmo. Como é que a gente vê isso em relação ao LGPD e essa interação entre os players, que a gente já falou no passado? Se a Camila puder responder para a gente, com essa experiência e talvez a responsabilidade, como é que fica? Uhum. Bom, como a gente comentou mesmo, de fato essa é uma relação bastante articulada, né? Então, se a gente fosse pensar na prática, eu acho que eu fiquei de olho aqui um pouquinho nas perguntas e vi que em algum momento alguém perguntou como que eu sei quem é o controlador e quem é o operador, né? E isso é bastante específico, porque a lei nos traz uma determinação de quem é o controlador e de quem é o operador, e a determinação é bastante teórica, apesar de ser relativamente fácil de ser aplicada na prática, né? Quem controla é quem toma as decisões relacionadas ao tratamento de dados pessoais, ou seja, se eu determino que eu preciso coletar aquele dado para um fim ou outro, a princípio eu estaria no papel de um controlador de dados. Ao passo que se eu estou simplesmente agindo por ordem de um terceiro, potencialmente eu seja, como no caso de uma empresa que processa folha de pagamento, potencialmente eu seja um operador de dados. Agora, essas posições não são fixas, elas têm um dinamismo muito grande. Em alguns casos, eu vou ser controlador e operador. Assim, eu diria que grande parte das empresas vai ser controlador e operador na medida em que você é controlador dos dados dos seus colaboradores, por exemplo, né? Mas quando a gente pensa nas relações com os nossos clientes e fornecedores, eu posso também assumir esses dois papéis, né? E nesses casos é muito interessante que a gente traga aquela menção, essa menção no contrato, ou seja, indicando naquela relação quem que é o controlador, para que a gente consiga de forma bastante clara atribuir as responsabilidades e deveres desse controlador, e a gente consiga também identificar quem que é o operador, até para que o controlador, nesse caso, possa entregar as instruções dele ao operador de dados. Afinal de contas, esse é um dos deveres deles, né? Instruir o operador de dados como que isso vai ser processado. Então, eu diria que, basicamente, é entender que isso não é uma posição estática, né? Não é porque um dia alguém determinou que você é controlador, ou até mesmo porque em alguma situação foi determinado que você era o controlador, que você será sempre o controlador. Outra questão interessante que eu acho que surge muito, especialmente na fase de mapeamento de dados, a gente vê essa pergunta várias vezes, que é a seguinte: puxa, mas todos os meus fornecedores são obrigatoriamente operadores de dados? Não. Potencialmente sim, né? A gente começa um levantamento, por exemplo, de operadores a partir dos fornecedores, porque potencialmente são eles os teus operadores de dados, mas muitas vezes um fornecedor teu também pode ser um controlador de dados de uma forma bastante relevante nessa relação, como é o exemplo que eu dei anteriormente dos planos de saúde, né? Os planos de saúde são controladores de dados, eles que determinam quais dados você precisa entregar para eles, para que eles possam te fornecer esse serviço. Então, por mais que eles sejam um fornecedor de uma empresa, eles também são controladores de dados e para alguns outros fins eles serão operadores. Então, acho que o conselho, digamos assim, a dica mais preciosa é essas funções, digamos assim, essas posições não são estáticas, né? Nós podemos ser tanto controladores quanto operadores. Não sei se respondi a pergunta.
Não, eu acho que dentro do que a gente pode responder hoje, porque operador e essa dicotomia, a gente pode passar uma hora discutindo, ainda mais nós quatro aqui, a gente pode tranquilamente passar muito tempo falando sobre. Já são 12h20, eu peço desculpas para quem está com fome. A gente vai fazer mais uma pergunta, tá? Eu vou tomar a liberdade de uma pergunta que eu acho ótimo, porque a gente consegue fazer o fechamento de todo o evento. E aí depois a gente vai fazer um fechamento com o Dr. Balão bem rápido. E aí a gente libera vocês para poder comer. Carla, você usou a expressão que eu gostei bastante, já repeti umas 3 vezes aqui, quick wins, as vitórias rápidas, né? Nesse momento em que quem ainda não está com tudo implementado. Além da parte do treinamento de conscientização, foi uma pergunta que a Fernanda Miró fez para a gente. Além do treinamento de conscientização, que a Carla comentou que seria um quick win, a gente já falou da questão do DPO, do encarregado, que não seria necessariamente um quick win, ainda que seja necessário você ter pessoas internas que entendam do tema e saibam tomar decisões rápidas. Quais outros quick wins que você enxerga que podem ser adotados imediatamente por alguém que não está com a LGPD pronta, enquanto, em paralelo, você faz um projeto completo? Eu acho que com isso a gente consegue dar um viés bem prático aí e um fechamento bom para esse nosso webinar. Perfeito. Pergunta bem difícil. Obviamente que é uma pergunta que é muito feita no momento, né? Porque, considerando a surpresa da entrada em vigor, o que todo mundo gostaria é que houvesse aí uma lista bastante extensa de medidas rápidas que possam ser adotadas para que a gente simplesmente esteja conforme com a legislação. Infelizmente, não é tão simples assim, né? Eu acho que até já deu para perceber bem pelo que a gente esteve conversando aqui hoje, existe todo um processo para a gente efetivamente poder dizer que a gente está conforme, mas, sem dúvida alguma, existem algumas pequenas medidas que, se adotadas, vão, inclusive, sinalizar esse accountability de que a gente tanto falou aqui também, né, que vem demonstrar que a organização fez tudo aquilo que era possível, né, inclusive nesse pequeno espaço de tempo, para efetivamente estar de acordo com as obrigações previstas na lei. Eu citaria pelo menos 2 exemplos, e deixo até para o Marco e para a Camila complementarem, se eles tiverem outros, de medidas que eu acho que podem ser entendidas como quick wins, que são de fácil implementação, no sentido temporal, né? Ou seja, a gente consegue adotar essas medidas num curto espaço de tempo, então acho que até o dia 15 de setembro, quando é o prazo fatal aí para o nosso presidente sancionar a lei e ela entrar em vigor, a gente ter alguma coisa na mão. Então, seguramente o treinamento, né, que a gente comentou, o DPA, que eu também comentei aqui, então acho que é um instrumento que efetivamente as empresas podem fazer um uso, inclusive, né, e especialmente em relação aos seus operadores, porque isso vai demonstrar que realmente as organizações se preocuparam, né, não só de cuidar dos dados internamente, mas também de olhar para os seus operadores e regular com esses operadores a forma como eles vão utilizar, né, tratar os dados, quais são as medidas que se espera que eles também adotem, as medidas relacionadas à auditoria, e assim segue, como a gente conversou há pouco, né? Então, acho que você parar para pensar e elaborar o seu DPA e propor isso para os seus operadores já pode ser entendido como um quick win, porque efetivamente a gente vai estar demonstrando para a nossa organização e para fora, né, eventualmente para a NPD, que efetivamente a gente adotou algumas medidas no sentido de se preocupar com aqueles com os quais a gente compartilha os dados e que vão tratar esses dados que nós também tratamos ou que nós só coletamos. Esse eu acho que seguramente é um outro mecanismo. E um que eu acho que também é muito fácil e que acaba trazendo um resultado também muito prático, e que acho que está muito vinculado até à primeira pergunta que foi direcionada para a Camila, né? Então, vai entrar em vigor. Nós não temos sanções, mas eu, de alguma forma, tenho que passar a cumprir aquilo que a legislação efetivamente dispõe, porque, afinal de contas, os titulares, eles já podem exigir o cumprimento dessa lei. E se eu não cumprir enquanto organização, vou estar sujeita a, eventualmente, ser parte numa ação de indenização porque eu não respeitei, né, os direitos dos titulares. Então, o que eu poderia fazer imediatamente? Criar o canal
para efetivamente estabelecer uma comunicação muito clara, muito transparente com esses titulares, sejam eles os funcionários, né, ou seja, os titulares que estão dentro da sua organização, sejam titulares que estão fora da organização, fornecedores, clientes, aqueles que acessam o website das organizações. Então, criar esse canal e disponibilizar esse instrumento lá no website para quem efetivamente quiser, né, exercer os seus direitos de acordo com o que está previsto na lei, me parece um instrumento simples, fácil, né? Então, quick, e a gente efetivamente vai acabar trazendo um resultado também prático. O que efetivamente a gente sugere é só que, ao criar esse canal, imediatamente também se passe a adotar todas as medidas para garantir o exercício desse direito, né? Porque se eu criar o canal e daí vem o titular de direitos e pede que eu execute alguma medida em relação aos dados dele, mas eu sequer sei quais são esses dados, eu vou acabar tendo um problema. Então, esses quick wins, inclusive, que a gente está conversando, são medidas muito provisórias, no sentido, e rápidas, né, para a gente mostrar a boa vontade da organização, mas não é para resolver nenhum problema, porque se eu crio o canal e não consigo permitir que o titular exerça o seu direito, eu vou estar, na verdade, aumentando o meu criando um problema maior do que aquele que eu tinha antes sem o canal, né? Então, só esse cuidado, esses quick wins, eles vêm como uma medida provisória e imediata, mas que imediatamente devem ser seguidas de todas as outras medidas para que a organização efetivamente se torne conforme. Sem dúvida. Sem dúvida, um exemplo que eu até gostaria de dar com algumas propostas que a gente fez para alguns clientes de fato fizeram isso, é você olhar para a tua empresa e você pensar qual que é o meu ponto mais sensível, qual que é a minha área mais delicada. E aí você vai a fundo naquela área que é a tua área mais delicada. Então, se você é uma empresa que não trata dados pessoais, mas você tem um departamento de marketing que tem uma quantidade de dados enorme, você usa Big Data, você usa inteligência artificial para fazer o tratamento daquele dado e ver como que você vai conseguir direcionar para o teu público. Esse é o teu núcleo de preocupação. Vai a fundo nisso, se dedica ao máximo de tempo que você puder para resolver essa área. Não esquece das outras, não resolve o problema se tratar de uma só. Mas, assim, esse é o ponto que pode, como a Carla comentou, é o ponto que vai gerar uma reclamação, que vai gerar um pedido, é o ponto mais que você está mais exposto a algum tipo de questionamento, algum tipo de até mesmo fiscalização. A gente teve empresas, por exemplo, que atuam na área de inteligência artificial, um vídeo, ele também tem RH, ele também tem financeiro, ele também tem marketing, mas ele quer pegar um vídeo, fazer o reconhecimento facial da pessoa dentro de uma loja e poder usar isso para qualquer forma. Isso é muito delicado. Então, isso é obviamente delicado. Você consegue focar o teu processo de implementação primeiro por aí. De novo, se você começar com a etapa de treinamento de conscientização de 1-2 dias, espalhar essa informação, você vai conseguir visualizar qual área da tua empresa é mais delicada. Se você nunca passou por um processo de conscientização e treinamento, talvez fique um pouco difícil de entender qual que é a tua área, qual que é o teu modelo de negócio mais arriscado. Fazendo isso, seguramente, vai abrir muito a tua cabeça, o teu olho para isso. Não sei se o Marco e a Camila querem complementar com alguma coisa em relação a isso, esses quick wins, antes de eu passar a palavra para o Dr. Valão. Eu concordo com tudo que vocês falaram. Eu acho que fica uma dica muito preciosa nisso, que é não fuja da LGPD. Não fuja, porque se você fugir, ela vai vir atrás de você. Com certeza. De uma forma ou de outra, ela vai chegar em você, seja por um contrato ou por um titular de dados. Então, o importante é encarar isso o quanto antes, porque existem formas, além do método tradicional, de começar a trabalhar isso. Existem formas onde a empresa, dependendo da forma como ela é estruturada, ela pode, inclusive, assumir uma parte bem maior do trabalho, quando a gente vai pensar em questão de custos, por exemplo. Então, eu diria que é aquela história, né, de se você está com uma dor, vai na consulta só para ver qual é o exame que você tem que fazer antes de ficar com medo do exame, né? Porque a partir daí a gente vê na nossa experiência que tem realmente formas de tratar questões específicas e com isso a gente já começa a tranquilizar um pouco os ânimos relacionados à questão de proteção de dados, né? Para que ninguém, quando recebe mais um e-mail, mais uma newsletter ou uma notícia de que a LGPD entrou em vigor, perca uma noite de sono. Então, eu acho que é interessante pensar nisso. O quanto antes encarar essa questão,
para entender como que você pode tratar disso dentro da empresa, certamente isso é um ganho, é uma situação de ganho para todo mundo. Marco, algum complemento final? Eu só adicionaria, gostei muito dessa aviso da Camila, não ter medo da LGBT, e conectando isso com aquela ideia da Carla, aquela sugestão da Carla de incluir um contato para envio de direitos ou pedidos dos titulares de dados. Esse contato pode também ter a finalidade de ser um contato dedicado a mostrar para clientes ou fornecedores o que está acontecendo na empresa, ou seja, empresa, startup, não tenha medo de abrir você no sentido de ter um contato e falar no site ou num link específico. Se vocês têm perguntas sobre o nosso plano de implementação da LGPD, apesar desse plano não ser ainda completo, nos enviem um e-mail, nós ficamos felizes de responder. A reação não deve ser fechar tudo até que o plano seja completo, mas a reação deve ser de abertura, é uma mudança de cultura, estamos trabalhando. Isso diferencia um fornecedor, um operador, um controlador de empresas que não têm ainda essa cultura, né, que tem medo da LGPD. Perfeito. Excelente, Marco. Acho que esse é um excelente fechamento para tudo que a gente discutiu aqui no webinar. Eu queria agradecer muito, muito mesmo quem participou. A gente está com um número de mais de 150 pessoas desde o começo até o final. A gente estendeu meia hora do que a gente tinha imaginado que seria o final do webinar, pela quantidade de perguntas e participação. Então, eu queria... todas as perguntas que não foram respondidas, desculpa, a gente realmente não teve tempo, mas a gente está anotando todas elas e a gente vai responder por e-mail depois para as pessoas que apresentaram dúvidas que a gente não pôde responder. E eu queria, de novo, agradecer a todo mundo pela presença, agradecer especialmente a Marcos Orsi, Camila Camargo, Carla Fonseca, por estar junto comigo aqui nesse bate-papo sobre a LGPD, e passar a palavra para o Dr. Balão para fazer o fechamento oficial e aí divulgar qual que é o nosso próximo webinar que teremos aí na sequência. Obrigado a todos. Passando a palavra para o Dr. Balão. Obrigado, Rafael. Obrigado a todos, a doutoras Carla e Camila e aos doutores Rafael e Marco. Realmente vocês foram muito esclarecedores, foi um bate-papo muito bom. A todos os nossos participantes, podem encontrar em nosso, eu gostaria de avisar que podem encontrar em nosso site, da Anderson Balão, o endereço de e-mail dos nossos palestrantes de hoje e podem encaminhar alguma pergunta, alguma dúvida que não foram esclarecidas. Quero convidar também a todos para o nosso webinar da próxima quarta-feira. Não será na terça como os demais, porque nós teremos um feriado em Curitiba. Então, dia 9, às 11 horas, o webinar Compliance Regulatório e Aduaneiro. Então, estão todos convidados. Muito obrigado por terem participado do nosso webinar. Até o próximo.